Bom dia, a gente está hoje aqui na Praça da Imprensa, ó. São os bustos de algumas pessoas muito importantes na comunicação aqui do Ceará. E falando em comunicação, a gente vai hoje lá no centro ver um prédio bem interessante. Eu sempre achei esse prédio interessante e que foi a primeira sede da Companhia Telefônica aqui do Ceará. Então vamos lá. Que queres tu de mim? Que fazes junto a mim? Se tudo está perdido, amor, que mais me podes dar? Se nada tens a dar, que a marca. Isso aqui, ó, é a Avenida Visconde do Rio Branco e é a continuação da Rua Sena Madureira, que vem dali, ó, daquela região ali. Essa avenida aqui foi aberta em 1796 e era a antiga estrada para Messejana. Porque daqui você pega a Aguanhambi e depois pega a BR-116. Aqui é a igreja presbiteriana, ó, e aqui a antiga estrada para Messejana. Que pensas tu que eu sou? Se julgas que ainda vou pedir que não me deixes mais, não tenho. Aqui é a Avenida Duque de Caxias, ó, que era chamada Avenida do Livramento, porque mais para lá, a gente vai já chegar lá, tem a Igreja do Livramento, que hoje é a Igreja do Carmo. E aqui é o Colégio Cearense, Colégio Marista Cearense. Ó, pode estar aqui a Igreja do Carmo, que era a Igreja do Livramento. E aqui, que hoje é a Duque de Caxias, era Boulevard do Livramento. Eu já falei isso naquele episódio que eu falei sobre as ruas de Fortaleza, né? E aqui, segundo aquele mapa de 1856, era o limite sul da cidade. O norte tá aqui para trás, sul aqui em direção à Igreja do Carmo, o leste tá para cá e o oeste tá para lá. Então aqui era mais ou menos o limite sul da cidade. A cidade só chegava daqui aqui, do mar até aqui. Vamos lá, né? Que queres tu de mim? Que fazes junto a mim? Se tudo está perdido, amor, que mais me podes dar? Se nada tens a dar, que a marca de uma nova. Aqui é a Barão do Rio Branco, a gente acabou de passar pela Pedro I. E você vê que o nome das ruas de Fortaleza antigamente eram mais ligados os nomes a características naturais da rua. Rua Formosa, Rua das Belas, Rua das Hortas, Rua das Flores. E aí com o Império, várias figuras do Império, né? Barão do Rio Branco, Duque de Caxias, Pedro I, eles passaram a batizar as ruas aqui, Dom Manuel, passaram a batizar as ruas aqui de Fortaleza. Aqui, ó, no Banco do Brasil era onde eram as sedes, onde foram as sedes do Clube Iracema, depois da Faculdade de Odontologia, Faculdade de Comunicação. E aqui, ó, onde é o Bradesco, era o Beco dos Peixinhos, que é justamente na esquina com a Pedro Pereira, que é a rua que a gente vai pegar agora. Aí estamos aqui na Pedro Pereira. A Pedro Pereira, ela cruza no sentido leste-oeste. Antigamente, vocês se lembram que eu falei no vídeo das ruas? As ruas eram aquelas que cruzavam a cidade no sentido norte-sul e as travessas no sentido leste-oeste. Então, aqui, a Pedro Pereira era uma travessa. Aqui, ó, nas esquinas da Pedro Pereira, que é essa daqui, com a Sena Madureira, que é essa daqui, ó, tem esse prédio aqui, ó, que eu sempre achei interessante, ó, tem essa antena aqui em cima e tal. Esse prédio aqui, construído na década de 1930, foi o prédio da primeira companhia telefônica aqui do Ceará, que chamava Cotesse, que era a Companhia Telefônica do Ceará. Depois ela foi incorporada pela Tele Ceará e depois, na década de 90, ela foi privatizada, né? Então, esse prédio aqui eu vou mostrar algumas fotos antigas, inclusive de pessoas, de mulheres trabalhando como telefonistas, né? E colocar alguns cartões com número. Fortaleza, antigamente, os telefones eles tinham 3 ou 4 números. Depois que a cidade foi crescendo e mais linhas foram sendo incorporadas, é que foram mudando os números, né? Eu cheguei a ter 02, 9 e 1. Então, 7 números, né? E essa história de telefonia é interessante porque eu já falei também sobre a história do telefone, que Dom Pedro II teve um papel muito importante, quase que fundamental para a popularização do telefone. Inclusive o Brasil foi um dos primeiros países a adotar o telefone. A primeira linha telefônica aqui foi do Rio de Janeiro até Petrópolis, né?
E é bem interessante essa história. Aqui o prédio, ó. E é bem interessante que ele está na esquina da Pedro Pereira, que é essa aqui, com a Sena Madureira, que é aqui, ó, que era a antiga Rua dos Mercadores, aqui. Está abandonado hoje em dia, é mais um exemplo da arquitetura Art Deco aqui na cidade. É bem interessante esse prédio, né? E foi sede da companhia telefônica aqui do Ceará. Já falei sobre a história do telefone, né, e sobre o papel de Dom Pedro II no telefone, muito importante, vou deixar o link na descrição sobre o vídeo. Inclusive a primeira linha de telefone no Brasil foi do Rio de Janeiro, né, do Rio de Janeiro a Petrópolis. E o Fortaleza teve a sua primeira linha telefônica em 1891. Ou foi em 1889 ou foi em 1891, então não foi muito depois da primeira linha telefônica aqui do Brasil. Esse prédio é depois, da década de 1930, né, a arquitetura também do Emílio Inco, aquele arquiteto que construiu muitas coisas, como o Clube Iracema, que fica perto daqui, a sede própria do Clube Iracema, o Náutico, o Atlético Cearense, né, então, o Castelo do Plástico, vários prédios importantes aqui para a cidade de Fortaleza. Depois, já na época da Teleceará, o prédio mudou para cá, para a Avenida Pontes Vieira, que é onde a gente está aqui. E depois teve o centro administrativo também, a sede administrativa, que ficava na Borges de Melo, no antigo caminho para o Aeroporto Velho, né, próximo ali da estação rodoviária aqui de Fortaleza. Então tá aí os prédios que abrigaram as centrais telefônicas aqui de Fortaleza. E aqui na Pontes Feira tem outra coisa interessante, por isso que eu resolvi vir por aqui também, ó, que é o prédio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E aqui, ó, nesse terreno aqui onde hoje funciona esse posto de gasolina e o outro prédio da Assembleia que eles estão construindo ali, era um cinema, um terreno que funcionou por muito tempo, foi inaugurado em 78, em agosto de 1978, e funcionou até a década de 80, era um cinema drive-in. Você vinha com o carro, estacionava, era um chão de pissarra, eu vim com minha mãe uma vez num Corcel 2, que a minha família tinha, e o que eu achei mais interessante na época era o som. O som, você sintonizava uma frequência de rádio FM, Fortaleza na época tinha 4 ou 5 estações de FM, e aí você escutava o som do filme. E é interessante porque nós estamos em 2020 e por conta da pandemia do coronavírus, atividades como teatro, cinema, estádio de futebol, essas atividades vão ser evitadas por muito tempo, até que a gente encontre uma vacina ou um remédio que seja totalmente efetivo. E em julho desse ano de 2020, tem uma notícia aqui no Ceará que vai ter um outro cinema drive-in no estacionamento de um shopping center aqui de Fortaleza. Então é interessante, minha mãe me levou para esse cinema quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos de idade. Eu vou levar meu filho, ao cinema também com essa idade, com 7, 8 anos de idade, no cinema drive-in, né? Então tudo se repete, a história se repete. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dos prédios antigos aqui de Fortaleza e da estação telefônica, da história do telefone e tal. É bem interessante, a nossa cidade tem muita história aqui na nossa cidade, infelizmente a gente aproveita pouco. Mas aí, se inscrevam no canal, acompanhem, que a gente sempre vai estar mostrando um pouco mais dessa história da nossa cidade. Então é isso, aproveite a sua cidade, até domingo que vem. Vamos lá!